E aí, pessoal, tudo bem? SB tá no ar, mas um programa incrível para você que está vendo a gente no YouTube, nas redes da Super Varejo, no Spotify e no Deezer. E agora a nossa conversa é sobre a nova reforma tributária. Olha, um tema aí que deixa muita gente aí, muitos supermercadistas de cabelo em pé, porque ele tá investindo. Meus convidados já estão aqui, ó, rindo, porque falar da nova reforma tributária é um tema que vai render muito tempo ainda, né? Meus entrevistados. Muito tempo. Eu agora vou pedir para eles se apresentarem. Claro que não sou eu a pessoa especialista. Eu só vou conduzir essa conversa aqui, ó. Eu tenho 2 especialistas aqui comigo. Um deles eu já recebi aqui algumas vezes pra gente falar também sobre isso, tá? Ele tá voltando aqui com a gente. O outro, convidado novo aqui pela primeira vez aqui com a gente. O engraçado é que eles têm o mesmo nome, então a gente vai ter que se dividir aqui, entendeu? Eu vou pedir para eles se apresentarem primeiro e vocês vão entender o que eu tô falando. Qual dos 2 primeiro? Por favor. Paulo. Ah, é? Fica à vontade. Então vamos lá. Obrigado pela oportunidade também. Sou Paulo Duarte. Hoje eu vou ser conhecido como Paulinho, até para fazer essa diferenciação. Meu pai é Paulo, né? Então eu sempre fui o Paulinho de Elisa, que é minha mãe. Ah, tá, né? tá. Aí você se forma, vira Dr. Paulo. Isso, exato. E aí você se casa, que vira Paulinho da Bia. Então o ciclo vai se fechando. Sim. Né? Vai mudando só vai se ajeitando. Isso, eu sou sócio do escritório que se chama Stock Forbes e presto serviço para APAS. Eu tenho maior honra e prazer de estar junto nesse barco aí bom, e muito orgulho porque é uma instituição fantástica. Sim. Agora para o nosso outro Paulo. Sim, o meu nome é Paulo Henrique, sou advogado especialista no ramo tributário, trabalho na APAS. Agradeço também o convite da Daniela, foi muito legal. Mais uma vez estar aqui, é um prazer. Né, Paulo? É um assunto que a gente já tem falado, né? O tem Paulinho falado bastante. Também acompanha o setor aí, quer dizer... Desculpa, as empresas, tem muito que se fazer ainda, né? Sim. Antes da gente falar de coisas novas, enfim, dos desafios, vamos recapitular um pouco sobre a nova reforma, quando ela foi instituída, realmente, a partir de quando ela passou a valer, né? E qual é hoje a situação das empresas, quando a gente fala principalmente dos supermercados. Sim. Quem quer... Alguém pode... Aí vocês veem. Quem que vai falar um pouco de como começou? Eu posso falar só, pelo menos, o que é a reforma e se o Paulinho quiser falar da parte do avanço dela, né? A gente pode dividir, mas fica à vontade no que você puder complementar. A reforma tributária, na verdade, é uma nova legislação que está vindo, que já veio, inclusive, ela já está válida, já está vigente para uma série de coisas. Que vai mexer com tributos que são do serviço e do comércio, que é o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI, e que ela vai mudar esses tributos e eles vão virar outros tributos, CBS e IBS. Então, esse IBS e CBS vão ficar válidos a partir de um determinado tempo, alguns já a partir de 2027, e essa reforma tributária serve para principalmente simplificar o sistema tributário. Esse é o objetivo, né? Que é o objetivo, que todo mundo sabe que é uma loucura. Né? Sempre foi uma pauta nossa no Brasil de anos, assim, né? De anos. Eu mexo com isso faz pelo menos 25 anos e sei que realmente sempre foi uma loucura. Desde de normas maiores, né, emenda constitucionais, lei complementar, até as normas de Receita Federal que trabalham mais o dia a dia. E aí tem a linha do tempo, né, Paulinho? Disso aí. Então, negócio, eu não chamo de reforma tributária, eu chamo de reforma econômica. A gente está rasgando um sistema antigo, colocando um novo. Não rasgando tem nada totalmente, né? Totalmente. A gente não tem nada parecido aqui. Não acho que... é igual. Não é igual. Se a gente não mudar aquela palavrinha que se chama mindset, se a gente não mudar o mindset, a gente vai se ferrar muito. É aqui minha câmera? É isso. É isso. Né? Assim, a gente às vezes vê um monte de fake news aí, tem candidato a presidente falando, se eu for eleito, não vai mudar. Exato. Não vai mudar. Exato. Não é por falta de vontade, não, é porque não tem poder para mudar. Exato. Né? Tá aí, já na virada do ano você vai tomar todas no Réveillon? Quando você comprar a sua vodka,
lá num dos supermercados associados, Isso. você vai pagar PIS e COFINS ali, vai pagar IPI, mas você vai se levantar no outro dia para comprar o Sonrisal, a Novalgina, e sobre o Sonrisal e a Novalgina não vai ter mais PIS e COFINS, não vai ter mais IPI, vai ter a CBS. Exato. Simples assim. A gente tá... Que dia que é hoje? Hoje é dia 8. De julho. 8 O de Brasil julho. acabou de ser eliminado da Copa. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. Exatamente. Em 5 meses, sua vida vai mudar. Você já começou a mudar a sua empresa? Exatamente. A minha pergunta, antes da gente até fazer... Nossa, são muitas perguntas, né? Voltando a falar desse cenário de agora. Esse novo sistema, né? Quem vocês acham que tem se adaptado melhor ou vai ter mais facilidade? As empresas menores, as grandes empresas, as empresas médias? Pensando no lado do varejista, das redes de supermercados, né? Que a gente tem muitas empresas médias. Acho que as grandes empresas, você concorda? Eu acho que as grandes empresas, como elas têm sistemas mais sofisticados e mais integrados, os RPs, etc., eu acho que para elas vai ser bem mais fácil a adaptação nesse sentido. E qual é a dificuldade das empresas pequenas nesse novo sistema, na visão de vocês? Gente, é engraçado porque eu acho que a grande empresa deveria estar mais bem preparada. Né? Na teoria. Por conta da estrutura que os caras têm. Tem um fiscal grande, uma percepção melhor do que está acontecendo, tem pessoas muito capacitadas, mas eu vejo um Brasil bem heterogêneo. Uma coisa que me surpreendeu, umas 3 semanas atrás, eu fui numa grande empresa que fatura mais de 7 bi. Supermercadista? Não, mas fornece para supermercadista. Sim. E os caras acham que reforma é trocar o telhado, é passar né, tinta na parede. Eles não têm a noção, a proporção, né? É lógico que espera-se que as grandes empresas efetivamente profundo, né? Sigam por esse desafio de forma menos traumática do que as pequenas, porque pequena ainda tem, por exemplo, boa parte da sua compliance fiscal terceirizado, tem aquele escritório de contabilidade do fulano que presta serviço há muito tempo. Tem menos sofisticação nessa área, tem menos recurso para investir, então esse vai sofrer mais. Né? Qual então, é o caminho para esses, na opinião de vocês? Assim, para os empresários, para os pequenos empresários, que eu falo, às vezes o cara tem uma loja, né? Tem 2 lojas, sei lá. Existe um caminho, a gente sabe que isso requer um custo, né? Não adianta. E às vezes aquilo que você falou, ele trabalha com... Ele tem um contador externo, né? Ele tem... existe um caminho, não digo que vai resolver, mas mais fácil para ele poder não se perder, não ficar para trás, não sofrer eu vejo muito, sérias. Daniela, eu converso muito com o pequeno, por conta lá da APAS, etc. Sim. E aí eu vejo que o grande problema é o seguinte, ele tem uma opinião do contador, ele tem uma opinião das empresas que trabalham com o sistema, eles têm uma opinião do fornecedor, que traz o produto, e aí ele tem um mix de informação que não necessariamente se cruzam, porque cada um está pensando uma coisa acerca daquilo. Deus. E aí? E como a gente já está alterando algumas coisas, que tudo bem, não é pauta aqui, mas a gente está mudando a substituição tributária, a gente já está com, a partir de 1º de agosto agora, de 2026, a gente já vai ter a necessidade do CBS e do IBS na nota. Quando começa? A partir de 1º de agosto. De 2026. Nossa, tá aí então, já. a gente tem algumas informações que elas estão começando a conflitar, né? E é só o início, né, Paulinho? É só o início da coisa. Então, eu acho que essa é a grande problemática, quem que pode bater o martelo e falar, é assim? Você não acha? Eu diria o seguinte, eu ia falar de projeto de extripador, mas é muito trágico. Por uma manhã, a gente está gravando de manhã, mas já que a gente está num evento de varejo supermercadista, vamos falar de projeto pão de forma. Sim. Vamos fatiar o negócio? O projeto salame. Ninguém come o salame inteiro. Vamos fatiar o problema. Tá? E a gente vai fazer um mapa de calor. O que é essencial já, senão eu não sobrevivo? Tá. Eu diria, primeira coisa, sistema. Se você não tem sistema, você não vende. Sim. Simples assim. Não vendo. Se não vende, não tem empresa. Exato. Então, sistema. Né?
dá uma olhada para ver se seu RP está adaptado, se o seu sistema até de emissão de documento fiscal está adaptado. Se não tiver, cobre o seu fornecedor, sim, porque boa parte ainda está capengando, até as grandes às vezes tem problema. Sistema número 1. O segundo é fluxo de caixa. Por que fluxo de caixa? IVA é fluxo de caixa. A gente vai ter uma virada que vai ter um descasamento de fluxo de caixa. Você vai ter saídas durante um período e vai demorar ter entradas no momento de débito e crédito. Então, você tem que se preparar muito bem para a virada, pelo menos até abril, maio do ano que vem. Então, cara, foque em fluxo de caixa, definitivamente. E terceiro, eu estou falando então de um triângulo. Eu sou de Minas Gerais, vamos lá, pensa na bandeira de Minas Gerais. Triângulo, tá? Então, esse é o tripé, vamos dizer assim. É os seus contratos de compra e venda. Se suas cláusulas têm ou não tributo, se os seus preços são com ou sem tributo com seus fornecedores, você tem que olhar, porque às vezes você está pagando mais do que deveria ou vendendo por menos que deveria, né? Então tem que olhar esse tripé. Depois que você tiver o tripé pronto, aí a gente pode fazer uma roda dos ventos com muito mais pontas para serem olhadas. Aí você vai olhar a questão, por exemplo, de acordo com convenção coletiva, para ver se toma ou não crédito. Aí você vai olhar outros contratos dentro da empresa. Mas se eu puder falar, cara, foque nisso aqui, foque nesses 3. Tá bom. Uma dica boa, viu? Porque é difícil, né, para os empresários menores, né, gente? Olha, agora eu vou fazer umas perguntas mais... pra gente agora ver aí o futuro, né, daqui pra frente. Assim. Ixi, então daqui não tem frente. nenhum docinho pra eu comer não aqui? Não tem, né? eu vou... Pessoal, eu tô aqui hoje com o apoio do óculos. Celular em cenário novo, não comentei, ó. SV tá onde? Cenário novo. Gostou? Ótimo. O Paulinho veio pela primeira vez, não podia medir. Depois, Paulinho, você vê os outros episódios, vai ver que tinha uma mesa, né? A gente agora, ó, tá vendo? Como diz aquele influenciador digital, tá aesthetic. Okay? Tá bem legal, ficou bem bacana aqui. Poltronas de cor quente, tá vendo, né? Caramba. Pô. Eu achei que a gente mandou bem. Parabéns. Legal. Obrigada. Ó, gente, primeira pergunta para vocês avaliarem, ó. Na avaliação de vocês, qual é o maior desafio operacional que a reforma tributária traz para as empresas entre 2026 e 2033? E por quê? Hoje até 2033, quais são os maiores desafios? Eu acho que o Paulinho, falou um pouco já, né? O Paulinho ele já entrou nisso muito bem, falou perfeito. É sistema, né, Paulinho? Eu acho que o sistema a principal coisa. Acho que são alguns pilares. É o que ele falou, exatamente. É um tripé que tem trabalhar equipe, trabalhar sistema, trabalhar principalmente precificação. Ou seja, saber o preço com base nas novas diretrizes. Eu acho que eu colocaria... Vai ter muito problema de preço, né? O consumidor vai acabar pagando esse pato, hein? Porque... Ó, vamos lá. Vamos pensar. Até 33, engraçado. Eu tô com 46. Vou fazer 47 agora, daqui a pouquinho. Tá chegando? Tá chegando. Mas eu acho que quando passar toda a transição... Eu vou estar daqui 6 anos, né? Eu vou estar aí com 52. Com a minha idade, 53. Eu vou estar com saúde de 83. Eu vou abafar a minha idade desses. E eu acho que é por aí. Nós vamos coexistir, né, com 2 sistemas até 33. E então vai piorar muito antes de melhorar. Exato. Piorar muito, gente. Assim, não simplifique o problema. Exato. Vai piorar muito. Mas lá na frente vai melhorar. Algumas coisas importantes, a questão da lá na frente daqui 10 anos? Lá em 33 vai começar a melhorar. 33 já. Meu Deus. Mas pensa assim, né? A Copa acabou de acabar, a gente já está pensando em 2030. Exato. Já vai ter passado a outra Copa. Depois já vai ter passado outra Copa. Vai estar já nas Olimpíadas, quando efetivamente começar. Mas eu diria o seguinte. Tempo. É um momento de atenção. Então a gente precisa ter atenção com 2 sistemas, porque a gente vai ter aumento de custo dentro da empresa. Outra coisa importante é mudar o que eu falei, o mindset, a mentalidade. E por quê? IVA é fluxo de caixa. O brasileiro, ele está acostumado a achar que tributo é coisa dele. Faz parte da receita dele. Isso. O brasileiro, o CPF, o indivíduo, o cidadão, acha, quando ele entra na conta do banco, que aquela gordurinha que tem no cheque especial é dinheiro dele. Exato. O empresário, a mesma coisa com tributo. A partir do novo sistema, que tem uma coisa, não sei se a gente vai falar, que é o split payment, vamos falar assim. O dinheiro nem vai entrar na minha conta.
Então, quando uma empresa está com dificuldade financeira, a primeira coisa que ela faz, o que é? Parar de pagar imposto. Ela paga depois. Agora o imposto nem vai entrar na conta dela. Por quê? Porque no sistema, né, a gente ainda não sabe se vai começar o ano que vem ou 2028, essa ferramenta que é o Split Payment, o dinheiro ele já vai ser arrecadado eletronicamente no momento da transação financeira, Não da vai liquidação nem chegar na do... conta, então. Exato. Não vai chegar. Na liquidação financeira, né? Exatamente, isso muda tudo. Muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a sua percepção de capitalização, sua percepção de receita, seu contrato com o banco. Como que você se financia? Você vai no banco? Quem te financia? Quando você vai demonstrar saúde financeira, o primeiro número é a receita bruta. Sim. Receita bruta tem tributo. IBS, CBS não vão entrar dentro da conta. Fora, Paulinho, o próprio relacionamento que vão existir entre as empresas por conta de que, como é crédito e débito, você vai querer trabalhar com pessoas que realmente estão pagando imposto. Exatamente. Né? Por conta do próprio não cumulatividade e o crédito e débito. Você não vai querer trabalhar com alguém que não paga imposto. Você vai querer trabalhar com pessoas que pagam para você poder se acreditar, né? E aí a gente tem vários movimentos econômicos que podem acontecer a partir daí. Tem gente que fala, então esse split vai funcionar quando tiver liquidação financeira eletrônica. O que é liquidação financeira eletrônica? Pix com todas as suas variáveis, né? Estático, que é o arroba lá, o seu e-mail, o seu celular, etc. O dinâmico, é a chave, enfim, todas as variações do Pix. TED, TEF é aquela transação dentro do próprio banco. Boleto e cartão débito, crédito, voucher, enfim, tudo que é eletrônico. Então, a tendência seria uma informalização da economia? Eu acho complicado num país com tanta criminalidade. Porque eu vou comprar uma moto, vou chegar lá com a mala de dinheiro? Não vai. Né? Ninguém mais faz isso. Não. É até difícil. Eu tô sem carteira hoje, tô só com o celular. Exato. A vida Porque você tá no faz tudo celular, com né? ele. Exato. Tá tudo no celular, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, assim, o caminho da informalidade, ele pode acontecer, mas eu acho que vai ser de maneira marginal. O que vai acontecer, e é obrigatório, é a gente entender que isso vai mudar, as relações financeiras vão mudar, a gente tem que se adaptar. Exato. E não tem outro jogo, outra saída. Não tá aí. Né? Vocês lembram quando foi obrigatório usar cinto de segurança? Ninguém usava. Exato. Foi obrigatório. Se eu não usar, vou ser multado. Se eu não usar, não vou poder andar de carro. A mesma coisa agora. Você faz a sua adaptação para Exato, você senão seguir, você tá né? fora. Senão você tá fora, exatamente. Bacana. Uma outra pergunta sobre o IBS e o CBS. Como a implementação do IBS e da CBS deverá impactar os processos fiscais dos sistemas ERPs das empresas? Quais adaptações vocês consideram indispensáveis para essas adaptações? Eu acho que o Paulinho também, ele já comentou que você ter dois sistemas funcionando, né? Você vai ter dois sistemas funcionando e você vai ter que administrar esses dois sistemas. Isso até 2033? Até 2033. Gente... Hoje, né? Hoje, dia 8, são os dois sistemas. A gente não sabe, como o Paulinho também falou, o governo não tem nem autoridade para mudar isso. Mas até 2033 a gente vai ter dois sistemas funcionando. Eu acho que isso que é o principal ponto dessa questão. É como você vai manejar os dois, ter um RP que converse com os dois sem você sofrer autuação em nenhum deles. E tem perigo de pagar impostos? Tem como, né? Pagar impostos duplos, não sei. Não, você vai pagar o novo e vai pagar o antigo para determinadas situações. Né? Principalmente o ICMS, né? Que a partir de 2029 o ICMS, né? A partir de 2029 o ICMS ele começa a desaparecer e você vai ter o IBS aparecendo. Então, essa transição vai ser muito complexa para os RPs, né? Sim, assim, a sugestão aqui de quem está nessa aí já tem um tempo trabalhando intensamente. Não deposite todas as suas fichas no RP o seu prestador. Porque a mesma dificuldade que está para você está para ele também, de desenvolver uma coisa nova. Né? A gente tem RPs robustos e tal, internacionais, estão acostumados com IVA. Mas fato é que a gente está importando um sistema que existe há décadas fora daqui, mas a gente mudou muito ele. Exato. Então o Brasil está trazendo uma série de particularidades que não existe, por exemplo, no IVA da Alemanha, onde eu morei muitos anos. E para os RPs também é um desafio, né? Então, não falar, o RP vai me fornecer. Não.
cara, dá uma olhada se a parametrização está certa, se os seus produtos estão categorizados de forma correta, se está tudo alocado no devido lugar, porque eles não vão fazer para você. Eles vão te dar tipo um carro, mas quem tem pouca gasolina tem que saber se o pneu tá fazer a manutenção certinha, calibrado ou não, é você, exato. entendeu? Não confie demais, tá? Exatamente, esse lado ele é bem interessante, exatamente pela precificação, que é uma tecla que eu bato bastante. Porque o RP ele vai poder fornecer todos, você vai imputar dados, você vai colocar dados no RP. Só que quem vai saber seu preço é você, porque você vai saber seu preço com o fornecedor, você negociou, você sabe o seu contrato. Nossa. Então o RP é uma ferramenta que você tem que fazer o double check, ou seja, você tem que não confiar 100%, você confia, é um sistema bom, robusto, etc., mas você tem que internalizar isso e saber como que é o meu preço, como que funciona o meu contrato, como que os meus fornecedores trabalham, eu estou tendo a não cumulatividade plena, ele está pagando imposto, eu estou, sabe, toda essa, ou seja, por isso que no início, no princípio, quando eu falei reforma tributária... Vai ter que ter um cuidado, um domínio de informações gigantes. Assim, e o Paulinho falou, eu falo que é muito mais que reforma tributária, é toda uma alteração de um sistema, é exatamente isso, porque você não vai poder só ver imposto, até porque o tributo, como o Paulinho falou, pelo split payment, você nem vai ver. Você vai saber o que aconteceu, mas você não vai usar ele, você não vai ter ele nem na sua conta. Você pensa, né? Tem muita empresa que acaba usando o tal de antecipação de recebível, né? É isso, muitas. Então, a base da antecipação qual que é? O valor bruto da venda, né? Exato. É o valor que está na nota. E agora não vai ter mais tributo. Então, minha base diminuiu. Então, tem até que calcular quanto ali que eu vou efetivamente ter para antecipar. Exato. Nossa, bacana. Vocês já falaram do split payment. Eu tenho até uma outra pergunta aqui, mas eu acho que vocês já falaram bastante, né? Quais os impactos que eles podem gerar, que ele pode gerar no fluxo de caixa. Tem alguma coisa que vocês querem reforçar sobre isso? Acho que tem um ponto importante, que é o seguinte. Quais impactos, né? Tem dois pontos aí que é importante o nosso telespectador. Nossos colegas supermercadistas. Nossos colegas supermercadistas se atentarem. Atenção, dois pontos importantes. Supermercado é essencialmente B2C. No primeiro momento, não vai ter split payment para essa operação. Tá? Então, por quê? Porque ainda está em processo de desenvolvimento e de negociação com o governo. Não quer dizer que não terá, só não vai ser o ano que vem. Tá? Prepare-se, tem mais tempo, dá para respirar, mas ainda vai acontecer. Tá? Então, o cartão de crédito não vai ter esse split. Só que na operação B2B, quer dizer, o seu fornecedor vendendo para você, vai ter já o ano que vem, opcional, e para alguns meios de pagamento. Importante a gente olhar isso para saber quais são os nossos fornecedores principais e qual a relação que eu vou ter de pagamento com eles. Segundo ponto importantíssimo, a gente mudou a lógica de creditamento no Brasil. Antes era assim, isso não vale para quem está no Simples, tá? Só quem não está. O seu fornecedor te vende o valor, por exemplo, do ICMS que está na nota, mercadoria entrou no seu estabelecimento, acabou, você tomou crédito. Do valor que está ali. Se o seu fornecedor não pagar, o cara tá mal das pernas, vai rolar. Exato. Não tem problema. Valor que está na nota, no momento que a nota foi emitida, a mercadoria entrou no seu estabelecimento, você tomou crédito. Agora não. Você só toma crédito se o seu fornecedor efetivamente recolheu o imposto. E isso muda toda a lógica. Lógica de risco, lógica de acordos comerciais e financeiros, lógica de pagamento. Então tem que olhar na vírgula, porque fluxo de caixa num país com Selic a 15, gente. Você tem que ter muita atenção, né? Muita atenção. Dói muito. E o que ele falou realmente é você, dentro do seu contrato, você vai ter que saber quando que vai ser essa liquidação financeira. Porque a liquidação financeira ela vai coordenar tudo que o Paulinho falou. Ou seja, a partir da liquidação financeira, quem vai pagar o imposto antes, quando vai ocorrer a não cumulatividade, né, que é a compensação de uma coisa com a outra. Então, o seu contrato vai ser muito importante e o faturamento disso vai ser muito importante para você ter uma noção exatamente do seu fluxo de caixa. Entendi.
Vocês estão anotando? Por favor, hein? Por favor, né? Ainda bem que tá gravado, hein? Exato. Tem essa questão. Eu não ia contar esse detalhe para eles, ainda bem que vocês podem sempre buscar esse programa aí no YouTube, né? Mas eu anotaria, viu? Porque eu acho que são informações que você tem que saber no dia a dia. Olha, tá indo de graça, hein? E de graça. A gente não tá cobrando nada. É só você se inscrever no canal dos Por Varejo, né? CV tá on, né? E marcar o pessoal aqui, ó. É marcada, como é que é? Coloca, aperta o sininho, dá o like, isso. comente favor, aqui gente, embaixo. Por favor aí pra gente aumentar aí a nossa, né? Sim. Crescer aí a nossa audiência, ó. Agora a pergunta tem a ver, ó, a definição dos produtos com alíquota zero, redução de 60% ou tributação integral ainda está em discussão. Como essas definições podem afetar supermercados, consumidores e a formação de preços no ponto de venda? Aqueles produtos, né? Pode recapitular essa situação? Eu acho que eu volto no tema que eu acho que é importante, que é a precificação. Por quê? Porque isso vai mudar toda uma cesta dentro do supermercado. Tá. Porque temos alíquota zero, temos 60% de redução de base e temos 100% tributado. E a gente tem uma questão ainda que a gente ainda não mencionou, né, Paulinho? Que é o IPI. O fim do IPI e o início do imposto seletivo. O imposto seletivo... O IPI vai acabar, né? O IPI vai acabar, vai ficar só para a Zona Franca de Manaus, tá. Mas o imposto seletivo ele vai ter uma graduação conforme alguns critérios, principalmente atrelados ao meio ambiente e às situações que possam ser nocivas à saúde humana, né? Então, esse imposto seletivo vai alterar muito na questão da precificação. E aí muda-se a cesta. Essa cesta de produtos vai ter muito a ver com isso. Por exemplo, cesta básica, alíquota zero, né? Então, tende a gente trabalhar mais com a alíquota zero, porque vai ter, com cesta básica, porque vai ter um preço reduzido. E que produtos que vão estar com base reduzida? Isso ainda a gente está em discussão. Então, mas normalmente produtos que a gente, de alguma forma, o governo entende que tem que facilitar o consumo da população. E os 100% tributados, fora os com IPI que vão ser seletivos. Do meu ponto de vista, acho que é esse, Paulinho, de precificação. Não sei se você tem um... eu acho que, assim, vocês têm que fazer um dever de casa, que é o seguinte, ó. Você vai pegar sua paleta de produtos. O que tem redução já está definido. O que tem imposto seletivo ainda não está definido. E até é importante a gente acompanhar diariamente, tá? Perfeito. 2 vezes ao dia. Acorda e checa. Antes de dormir, checa de novo. Que é o seguinte, por conta esse ano tem eleição. A gente está falando aqui em 2026 e tem gente que vai assistir isso aqui o ano que vem também. Exato. Ó, assim vai. Esse ano tem eleição. Outubro. Provavelmente vai ter um segundo turno, novembro de novo. O governo não quer mandar a medida provisória, que eu imagino que seja medida provisória, ou o projeto de lei para o Congresso, para definir o imposto seletivo, para não ter problema de imagem e ir mal nas eleições. Então, se tudo der errado, que no Brasil isso pode acontecer sempre, a gente pode virar o ano com IPI ainda. Tá? Mas se tudo der certo, que é o que se espera sempre, de boa fé, o IPI, o ano que vem, já vai reduzir a zero para 96% dos produtos. A gente só precisa entender qual dentro da nossa paleta de produtos que vai ter ou não IPI. No geral, como a gente está na ponta da cadeia, o IPI vem atrás. Mas eu preciso saber se eu vou ter custo na minha aquisição de IPI. E também na questão do imposto seletivo, porque, por exemplo, o refrigerante está ali dentro. Então, eu vendo muito refrigerante, né? Produtos açucarados. Eu preciso entender ali se eu vou ainda ter esse custo dentro da minha operação, para, logicamente, entender se eu vou conseguir repassar isso no meu preço. Agora, aqueles que não estão no imposto seletivo ou não vão ter IPI, já dá para fazer conta. Tá? Exatamente. Então, cesta básica, a gente já tem lá a lista de NCM e descritivo dos produtos que vão entrar, já deem uma olhada. Quem está na cesta básica tem saída com CBS, que é o ano que vem, 0. IBS lá em 29 a 32 também 0. Mantém o crédito se tiver crédito. Então ainda dá para a gente fazer. Agora, aquele que está no Simples, gente, infelizmente, Simples é o curvo de rio. Exatamente. A gente vai falar sobre Simples hoje. Mas o Simples foi esquecido na reforma tributária. Paulo, mas me falaram que eu posso estar no Simples. Não, você foi esquecido, cara. É o curva de rio. Eu chamo de. Tem gente que chama de detrito fiscal, eu chamo de dejeto fiscal para no Simples. E o que fazer para os esquecidos? Para quem foi esquecido? Fazer conta.
É fazer conta, Aqui sim. foi esquecido. Meu Ver Deus. o que vale a pena, né? Dentro Aham. dos fornecedores, etc. Ver o que vale a pena. Exatamente Esse isso. é Fazer conta. bacana. Podemos ir para a próxima? Claro. Quais as oportunidades e quais cuidados as empresas deverão adotar com a ampliação do direito ao creditamento tributário? É aquela não cumulatividade, né? Que a gente falou, né, Paulinho? Essa não cumulatividade quais é esse oportunidades? creditamento. Quais É o cuidados? creditamento, é aquilo que a gente mencionou meio en passant, que é a questão dos contratos. Tá. Você ter uma noção da não cumulatividade dentro do seu supermercado, dentro do seu varejo. Ou seja, da onde eu tomo crédito, como eu devo operar isso, sabe? Como que eu devo operar isso dentro dos meus fornecedores, dentro do meu nicho de produtos, basicamente, né? Quando a gente fala de varejo no Brasil hoje, esquece reforma. Boa parte da tributação já foi feita atrás pelo industrial. O que Sim. não foi feita pelo industrial é o atacadista. Então, na ponta do varejo, o cara tributa, mas assim, ele só já recebe o produto para revender com tributação lá dentro. Ele nem vê. Então, ele não precisa, em boa parte dos casos, ficar atento a débito e crédito. Agora, acabou essa farra. Tá. Né? Tem muito produto que tem PIS e COFINS monofásico, que foi Nossa. recolhido lá atrás no início da cadeia pelo industrial. Ainda, embora esteja acabando cada vez mais a questão do ICMS-ST, ainda tem produto com ICMS-ST que já foi recolhido lá atrás, então já chega no varejista já sem ICMS. Sim. Mas agora não. Então, o que se abre? Crédito, gente, é dinheiro. Crédito parece um voucher, né? Em vez de lá você desembolsar 100, você pega seu voucher e paga, você não tem desembolso. Se eu não usar direito o meu voucher, eu perco dinheiro. Então eu vou ter que começar a ter um sistema interno, ou você pode contratar de terceiro, mas você tem que ter uma curadoria de créditos para que você não perca esses dinheiros que vão efetivamente fazer, vão ter bastante relevância no seu negócio, tá? E principalmente, acho que complementando, Paulinho, por exemplo, no caso onde cadeias, onde várias empresas são lucro real, por exemplo, e você tem um simples ali no meio, que vai travar, o simples vai travar o creditamento. Nossa. E aí, como que fica esses créditos? E aí? Né? Isso vai ter que ser estudado na cadeia de cada um dos produtos. Nossa. Você vai ter que ver o que é aquela empresa do simples, aquele crédito, como que eu vou tomar? Como que eu vou operar para não perder? É exatamente isso que o Paulinho falou. Eu diria também, na virada do ano, assim, já que vai virar o ano, já que a reforma está começando, que tal a gente não dar uma olhada para dentro de casa e dar uma arrumada geral? Exato. Exemplo, lucro presumido. A gente falou muito sim, mas e o lucro presumido? Sim. Uma das atratividades de você estar no lucro presumido é que PIS e COFINS é 3,65. Ano que vem não tem mais PIS e COFINS. Exato. Você vai pagar CBS, eu não sei quanto vai ser a alíquota, a gente está trabalhando com 9,3 no escritório. Vou pagar 9,3. Se eu não me acreditar, o 9,3 vai ser custo puro. Exatamente. Então, não está na hora de eu, inclusive, olhar para ver se o lucro presumido ainda faz sentido para mim? Vamos olhar para dentro, vamos fazer cálculo, vamos fazer... Né? Já que está aqui, o paciente está aberto, Exato. vamos fazer um check-up geral. Já faz né? o check-up geral, perfeito, Antes que Paulinho. ele morra. Pô, Não, que senão pode É, morrer, mas, exatamente. ou sei lá, né? Ele vai ter muitas doenças para serem, né, curadas aí durante a... a gente tem que rir, né? Porque, nossa, é muito complexo coisa, se você né? analisar. Para a cabeça do empresário, eu acho, né? Ainda mais no caso do supermercado, a gente que vive o setor aí, é muito corrido, né? Muito dinâmico. corrido, Ainda exatamente. mais o menor, que eu falo assim. Ele tem tantas coisas para olhar, né? mas é Isso. divertido, hein? Mas é divertido. Vamos olhar o copo Boa. meio cheio também. É Né? divertido. Boa. Não tem monotonia, Caramba, né? Todo velho. dia é Eu um acho dia, que né? não Legal, né? mas o bom do varejo é isso. É exatamente. tudo menos monótono. Exatamente, Né? exatamente. A gente é isso. A gente está tentando ajudar e, né, dando a Não, nossa contribuição. E é uma porque- fase, para quem se preparar, é uma fase tremenda, porque é uma fase onde você vai poder passar para frente, né? Você vai poder dar um pulo que muita gente não vai dar. Se você com certeza estudar o assunto e fazer que nem o Paulinho falou, olhar para dentro e ver suas contas, vai ser ótimo, porque você vai conseguir, de repente, dar um pulo que muita gente não vai dar, né? Outra pergunta
Importante, tem que ler direitinho, porque essa tá comprida, tá longa. Como a mudança da tributação para o destino pode influenciar decisões logísticas, localização de centros, distribuição e planejamento tributário das empresas? Estamos falando de território. Vai mudar. Vai? Com certeza vai mudar. Assim, a gente tem que pensar o supermercadista também, o cara da loja e a venda online, né? Por quê? Hoje, principalmente a questão do centro logístico, principalmente, porque a loja vai continuar com a mesma questão, porque a venda física é o local da operação para consumo. Importante você entender isso, que o local do consumo não é o local onde eu vou comer a barra de chocolate que eu comprei no supermercado, mas no local onde eu comprei a barra para comer. Eu posso comprar, esse final de semana eu fui para Jaú, eu posso entrar no supermercado em Jaú, comprar uma barra de chocolate para comer, mas eu deixei dentro do carro e vim comer aqui em São Paulo. Não é nesse momento que eu estou comendo a barra de chocolate, mas a venda para consumo. Então, assim, continua sendo em Jaú. Se é hoje assim, amanhã vai ser, né? Agora, a parte da distribuição que muda um pouco. Por quê? Porque o Brasil hoje tem um misto, mas principalmente uma prevalência pelo local da origem. Local de onde sai a mercadoria, de onde sai o serviço, né? Então, muitos estados acabam dando benefícios fiscais, principalmente de ICMS, para atrair as empresas para o seu território. Não necessariamente ali tem consumo. Ou o consumo é baixo, né? A gente está em São Paulo hoje e a gente sabe que os estados que orbitam o estado de São Paulo acabam dando muitos benefícios fiscais para atrair principalmente empresas para lá, inclusive para atender o estado de São Paulo. Exatamente. Né? Agora, esses incentivos vão deixar de existir. Então começam a deixar de existir em 29, 10% ao ano, até acabar em 32, é o último ano. Então, não mais vai fazer sentido muitos CDs que são alocados nesses locais. Que foram planejamentos tributários estruturados gigantescos, inteligentes, né? E muito grandes. Mas eles né? não vão fazer mais sentido. Não vai fazer. Nossa, e aí? Vai mudar tudo. O tributo ele vai ser, primeiro, homogêneo. Então, não vai ter mais variação de alíquota dentro daquele local. Ele vai ser devido para o estado e município onde há operação para consumo. Não mais na origem do produto, mas no destino do produto. Então, não dá mais para você colocar na sua conta benefício fiscal. Isso acabou. Ainda dá tempo da gente replanejar. Né? A gente faz esse trabalho no escritório, então posso trazer alguns exemplos de prática. Tem negócio que ele vai deixar de fazer sentido, alguns CDs, já a partir de 29. Que 10% do benefício vai acabar. Só que ele já tem um tempo aí para poder, né? Ainda dá tempo. Sim. Tem alguns que em 30, outros em 31, porque eu tenho que fazer cálculo. Outros em 32. Outros que mesmo sem benefício ainda vai ser legal. Não tem uma fórmula para todo mundo. Acho que todo mundo, de novo, tem que entrar, fazer para dentro de casa, ver se faz sentido e a partir de quando vai parar de fazer sentido. Exatamente. Nossa, a dica, essa eu achei importante. Hein? Isso mexe com muito planejamento que foi feito. E vai mudar muitas estruturas de empresas e muitas economias de cidades que vivem. Porque às vezes eles empregam também. Você imagina um CD, sei lá, o cara não vou. A gente vai fechar, vai transferir esse CD ou vai. Nossa, isso vai causar impacto, eu acho, hein? Muitas cidades. A gente fez um trabalho recentemente. A sua empresa, Paulinho, vocês prestam esse tipo de apoio para as empresas? Já, a gente está com. Até falei isso, ontem fechou. Você apresentou no começo, mas assim, 121 projetos ao mesmo tempo. A equipe é grande, dá para atender todo mundo. São Paulo, a sua empresa? A gente tem escritório em 5 localidades. São Paulo, onde eu fico, mas eu viajo tanto que. Brasil todo. Rio, Brasília, Ribeirão Preto e Belo Horizonte. Então, a gente tá bem espalhado. E a empresas de vários portes, vocês atendem assim? Médio para cima, né? Em geral, nossos clientes são de grande porte, mas a gente atende sempre que possível. Inclusive, a gente atende vocês da APAS, né? Que acaba distribuindo o nosso conhecimento para as pequenas também. Mas até dando um exemplo concreto, a gente começou um trabalho com um grande varejista que está em todos os estados do país e de brincar com a malha logística. Sim. Porque a malha logística foi assentada
em cima, lógico, Sim. do local da origem do destino, mas principalmente por conta de benefício fiscal. Sim. E a gente está revendo Sempre tudo. foi assim, né? Que eu falo antes, né? Então, assim, todo mundo vai ter que começar a olhar, gente. Nossa. Tem que tirar a bunda da cadeira e rever Tá aí fazer todos conta. os processos. Ponto pra Todos gente os processos, ficar né? Muito. observar daqui pra frente, viu? Vai mudar muito. Observar, porque a gente vai falar mais adiante como é que, quando a gente começar a perceber essas mudanças aí. Sim. Olha, para a próxima, estamos assim, evoluindo, falta pouco. Até o próximo podcast, né, Paulo? Sim. Ó, sobre quais são os principais pontos que dependem da regulamentação complementar e por que essa indefinição gera preocupação para o setor produtivo? Do meu ponto de vista, eu acredito que tem muita indefinição. A gente tem uma estrutura pronta Da nova reforma. Da nova reforma, em Tá. termos de emenda constitucional, lei complementar, regulamentos. A gente já tem Tudo tá... mas nem tudo está definido. Tá. Então, é o que o Paulinho falou. É. Você tem que ver de manhã, a hora que acorda, e ver uma hora, um pouco Depois. antes de dormir. Tá. Por quê? Porque está mudando. Isso está mudando dia a dia. Então, e algumas coisas ainda estão sendo construídas. O Paulinho falou, o pessoal não quer soltar agora por conta da eleição. Ou seja, isso... Ainda mais no ano eleitoral, né? Ainda mais no Eu ano falo, eleitoral. por isso que eu acho que tá também, que influencia. A partir eu acho que isso é supra-governo, ou seja, isso é uma questão de Estado, né, nem mais muito de governo, porque ela vai mudar independente do governo que estiver. Claro, a gente está no Brasil, né? A gente tem que ponderar isso, mas via de regra isso vai seguir o trâmite normal. Então, essas questões que não ainda foram definidas podem mudar muita coisa, porque você pode comprar num sistema e aí depois mudar a alíquota daquilo e você ficar com um estoque caro e o produto ficar mais barato. Quer dizer, você tem que ter uma série de informações que ainda você tem que trabalhar no dia a dia, porque é tributação, faz parte do preço. Por mais que você não vá ver a tributação, essa tributação vai entrar na sistemática do split payment, você tem que ver seu estoque. A substituição tributária é um tema que ele é corrente hoje, ou seja, está acabando a substituição tributária para alguns itens e o estoque está lá. E você vai ter que receber isso em créditos em 12 vezes, que foi até uma questão que a APAS lutou e ganhou. De forma muito... Foi muito legal, né? Muito eficiente. E você está com estoque. Você acompanhou, né? Então, e tá no seu estoque por um preço e você tem que vender. Ou seja, você tem que ver muito essas questões das alterações que estão sendo feitas no curso do processo da reforma tributária, né? Minha sugestão é você meio que montar um comitê tributário dentro da sua empresa, tá? Se você ainda não tem que ter. Porque não pode negligenciar esse momento. Exato. Não de novo, vou repetir isso mais de uma vez. Não é uma reforma tributária, é uma reforma econômica. Vai mudar a sua forma de fazer as coisas, de precificar, seu relacionamento com o cliente, com o fornecedor, seu relacionamento interno entre partes da empresa, porque você sabe, o comercial quer fazer uma coisa, o fiscal quer fazer outra, e os suprimentos outra, Vendas então todo outras. mundo tem que conversar a mesma Exatamente. língua, tem que montar um comitê. O que está mais ou menos decidido, lógico, o que foi feito na Constituição, difícil de mudar, o que foi feito nas leis complementares, a 214 e a 227 também difícil de mudar. Agora, o que está acontecendo são as discussões dos dois textos de regulamento que saíram. Regulamento da CBS e regulamento do IBS. Isso. Ali é uma versão 1 que ainda vai mudar até o final do ano. E, infelizmente, assim, a gente tem que elogiar quem fez, tá? Porque é muito complexo fazer isso, tá, gente? Não acha que os caras fizeram assim por fazer, cara, Rapidinho, porque né? eu Tipo, conheço quem pensou, tá ali. acordou. É gente muito competente, muito inteligente, Trabalhoso. assim. Os caras não tiveram final de semana, eu conheço vários deles. Mas fato é que é tão complexo que tem erro. Tá? Então os textos ainda precisam ser retrabalhados. Tem muita coisa que parece assim, viúva e viúvo do sistema antigo. Tá? Pega o sistema novo, mas quer... Sabe, eu tenho um filhinho de 1 ano e 9 meses. Fez 1 ano e 9 meses recentemente. Legal. E aí ele tem uns brinquedinhos que ele mais gosta, é aquele de colocar a bolinha, o quadradinho. Assim, a gente não pode querer colocar o quadradinho no buraco da bolinha. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eles tentam. Não vai dar certo, cara. Então, assim, e isso tem no texto.
Você vê os caras querendo enfiar texto novo em sistema antigo. Então, essas coisas vão mudar ao longo do tempo. Que vão perceber que não dá, né? Por isso que tem que olhar todos os dias, monta o comitê tributário. Tá, monta Se o comitê, você não primeiro tem passo. condição de fazer sozinho, junte com mais empresas, por exemplo, da sociedade, sei lá, de um CDL da vida, alguma coisa nesse sentido, alguma associação comercial local, para vocês se reunirem, coloque seu fiscal para se reunir com os outros fiscais das outras empresas, para vocês acompanharem juntos. Se você estiver em São Paulo, supermercadista, procure a APAS. Sim, e a APAS tem um papel APAS, fundamental, fantástico, porque né? como a APAS Aqui no estado de São Paulo. aqui no estado de né, São caso. Paulo, ela consegue agregar diversas regiões, né? Eu acho que ela vai conseguir disseminar essa informação de uma eu forma acho, muito eficaz. Para você, supermercadista, falando sério agora, você que está no estado de São Paulo, a Associação Paulista de Supermercados, que é a APAS, tem uma estrutura aí, ó, o Paulo está lá, ele pode te ajudar nessa transição. Sim. Quer dizer, em todo esse processo aí, porque realmente ele é complexo, né? Mas A tá APAS aí. presta um serviço fantástico. São poucas as associações como a APAS, que tem uma estrutura invejável, assim, eu nem diria dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, assim, aproveite. Você tem até experiência no exterior, né? A vendo? APAS Ah, que bom aí, é ó. sensacional. Tá dizendo alguém, tá vendo? Então, assim, não, mas eu acho que Não é só porque é meu cliente não, tá, gente? Mas é verdade. Não, mas é porque é muito complexo, né? Então eu acho que tem coisas que a gente não dá, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se apoiar Sim, quem sim. conhece, entendeu? E a gente, às vezes, por mais que você entenda de tributo, às vezes, né? Sei lá, você é empresário, mas você tem um conhecimento, eu acho que é um momento muito delicado para você Sabe que, Daniela, a APAS ela é um não hub descuidar, né? Assim. de concentração de questões, no caso do tema que a gente está falando, tributário. Aham. Então, eu assimilo, ao nosso departamento jurídico, a gente assimila toda a questão tributária e a gente consegue ver cada associado o problema que está tendo. Então, a gente consegue concentrar e ver qual que é o problema no setor em geral. Tá vendo? Então, a nossa resposta é muito mais rápida e assertiva, É sabe? isso que eu falei, rápida e assertiva, acima de tudo, Eu concordo. sempre porque sou da vai na tese, veia, assim, né, Paulo? associação forte, associada forte, entendeu? Isso. Então, aproveita Aham. que a APAS é uma associação forte e usufrua da... Exatamente, exatamente. Use e abuso. Ó, gente, voltando a falar do imposto seletivo, ele ainda possui diversas definições pendentes, como a gente já falou, né? Quais critérios vocês consideram mais importantes para definir os produtos que serão tributados e quais setores podem ser mais impactados, na opinião de vocês? Não sei se você tem alguma experiência de... Imposto seletivo, gente, assim... E fora do país? Você Assim, falou eu acho assim, um experiências- escárnio esse imposto, tá? Jura? Nossa, Sim, a pior sim. coisa que já inventaram na vida. Por quê? Primeiro que copiaram um sistema falido. Porque qual que é a intenção do IS? É bonitinho. Se você abrir, se você for a algum supermercado associado, chega lá, pega um vinho, pega sei lá, não sei como é que vocês queijo. gostam de tomar vinho, mas eu gosto de coisas um pouquinho mais fortes com vinho. Pega lá sua bebidinha, vai abrir que a gente vai discutir Como bom mineiro. Bom mineiro. como que é o sentido do IS, que é combater exteriorizações que causam mal ao meio ambiente e à saúde. Olha só, Exatamente. olha que bonito. Volta para a realidade. Não tem nada disso, é ganhar dinheiro. Tá? É Exatamente. recolher Nada disso. dinheiro. Tá? Nada disso. O que acontece? O IPI iria acabar. Qual que é a conta do IPI para a União? Para a União, assim, não a União, porque o IPI é dividido também com estados e municípios, a receita. 52 bi. Essa é a conta. Nossa. Do nada eu não tenho mais IPI. Nossa, Eu tenho uma conta para pagar, eu preciso de 52 bi. Sumiu isso. Vão inventar um imposto aí. Claro, entendi. Imposto seletivo. Exato. Tem 52 bi. Então eu preciso de uma lista de itens Que vão entrar nesse... que me deem 52 bi. Então você pega a lista, você vai ver que tem muita gente que não deveria estar ali e muita gente que deveria estar ali. E não Exatamente. tá, né? Exemplo. Bebida açucarada. Gente, pelo amor de Deus. Não é que eu tô defendendo a indústria de bebida, mas... Cara, se eu compro uma bebida sem açúcar e compro açúcar, tem bebida que tá na cesta básica Exato. e o açúcar tá na cesta básica. Eu Exato. misturo lá em casa, eu vou tomar açúcar. Sabe? É umas coisas que não fazem o menor sentido. Exatamente. Só que eu acho que eles não vai ter muita alteração nesse imposto ainda. As indústrias estão... O que acontece? Tem gente já bravo com isso aí já. Tem Sim, gente sim. brava Tem gente desde o bem início. irritada Sim, já. sim. Tem desde o início. E já tem uns lobbies acontecendo aí, né? Muito, Tá mas tem pra- lobby acontecendo desde o início. Tem, O né? meu negócio é o seguinte, ó.
os direcionamentos do imposto seletivo já foram feitos. Isso não dá para mudar, por quê? Porque está lá. Para mudar, tem que mudar a Constituição e lei complementar, que é algo dificílimo, ainda mais no Congresso de hoje. Mas a lei ainda não saiu. A lei pode ser por meio de medida provisória ou projeto de lei. Tá? O que vai estar ali dentro? A definição dos itens, da granularidade de quem entra e quem não entra. Sim. A alíquota, isso tudo vai precisar ser definido ainda. Então, ainda dá espaço para brigar? Dá. Tem espaço para brigar. Mas fato é que não tem muita mágica, vai sair. Isso. Né? O imposto seletivo, nós, da ponta da cadeia, a gente não vai ver isso muito. Por quê? Porque isso vai estar principalmente na indústria mesmo transformadora, extrativista, vai estar lá no início. Tá? O negócio já vai chegar caro na nossa mão. Exato. Tá? A gente precisa só saber quão caro vai chegar. Mas a gente não vai ficar precisando mexer. Então, esse é um ponto a ser considerado. Que eu acho que isso vai mudar, que vai, na verdade, definir a cesta de produtos no final. O varejista vai ter uma cesta de produtos que no final vai levar em conta o imposto seletivo. Entendeu? O imposto seletivo vai ser dependendo da graduação de quanto ele vai operar em cada caso, se vai ter mais daquele produto ou menos daquele produto por conta do poder de compra. E aí volta ao que o meu xará falou, que é a questão de formação de preço, para saber até que ponto eu vou conseguir repassar esses aumentos de custo, se eu vou conseguir, porque a gente tem que lembrar que a economia é líquida, Exato. Que existe a questão do princípio da elasticidade, que quem define preço é mercado. Vou conseguir repassar tudo, ou vou ter que achatar minha margem, senão não vou conseguir vender. Isso tudo a gente tem que colocar em consideração. Né? E sentir. Economia é o seguinte, gente, a gente não faz hoje, amanhã sente. Olha só como é que é juros. O Banco Central aumenta os juros para tentar diminuir um pouco a inflação, a gente vê o efeito 2 anos depois. Exatamente. Diminui os juros, a gente só vai ver efeito mesmo na diminuição dos juros no mercado 2 anos depois. Então tudo leva tempo. Sim. Né? Então a gente vai precisar ter um pouquinho de paciência, respirar fundo. Antes de eu ir para a última pergunta dessa listinha aqui, eu tenho uma que não está nessa listinha aqui. Tá. A gente não está, economicamente, está um ano, a gente não podemos dizer que está um ano, né? A economia... vou te falar, desde que eu nasci assim. Claro. Gente, quanto você lembra do Brasil bombando? Como economia esse ano estou... Perfeito, Paulo, perfeito. Deixa eu reformular a pergunta. Sim. Estamos vivendo aí mais um ano. Mais um ano. Para quem muito mora no mais Brasil pior, e né? nasceu no Brasil, assim, economicamente estável. Ainda mais esse ano, enfim. Toda essa nova reforma, vocês acham que vai dar uma afetada negativamente também nesse cenário de economia, consumo, entendeu? Você quer dizer, vai ficar mais caro? Isso, porque o ponto de venda, porque a minha preocupação é realmente o preço... Final, o preço final, você vai ficar mais caro. Eu lembro que quando começou a reforma tributária, a ideia era que não houvesse aumento. Essa era a questão. Era que a tributação não tivesse um aumento de tributação e não uma inflação tributária em torno disso. Tá. Só que, até por isso que a CBS e a IBS, que a gente vai, a partir de 1º de agosto, vai ter que estar na nota, ela de 1% e não recolhível, ou seja, é só uma questão de graduação para ver quanto seria esse 1%. Claro, vai ter penalidade para quem não tiver, mas quem tiver não vai recolher esse 1%. Esse 1% é para fazer uma regra de 3 para saber quanto seria a alíquota final, que hoje a gente está em torno de 28%. Né? Como é não cumulativo, a gente vai ter essa não cumulatividade plena, a gente vai ter produtos alíquota zero com 60% de diminuição, etc. Então, tende-se a ter uma tributação um pouquinho maior do que a atual, mas vai ser mais. E isso vai, ao meu ver, aumentar um pouco o custo dos produtos. Mas é como o Paulinho falou, é uma adaptação. Ou seja, vai ter um aumento, mas ele vai gradualmente se ajustando. Vai haver uma ao meu ver, né? Não sei o que o Paulinho entende. Toda mudança econômica, ela gera... É igual terremoto, né? As placas tectônicas estão tentando fazer assim. Acontece isso, né? Então, fica todo mundo desesperado, às vezes. Engraçado, eu estava na Europa da mudança para o euro. Qual país?
na Alemanha e na França. Eu Naquela estava morando na transição, Alemanha, depois nossa, eu fui morar imagina, um eu me ano na lembro um França. pouco daquele... E eu lembro que todo mundo arredondou pra cima. Você chegava, inclusive supermercado, tá? Já sabe, restaurante, tudo. Todo mundo pra cima. Todo mundo arredondou pra cima. Ninguém pra baixo. Todo mundo, vou aproveitar, vou arredondar pra cima. Então, Isso, sim, otimista. essas coisas podem acontecer. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, ó. Quando a gente fala de alíquota 28, é a alíquota máxima. Só que a gente tem um monte de redução. Se a gente pegar todos os produtos e serviços no Brasil, quanto que cada um vai pagar e fazer uma média, a média está 22. Tá? Se a média está 22, eu preciso entender mais ou menos quanto que cada um dos produtos e serviços vai ter de aumento. Porque a intenção da reforma é o seguinte, quem paga muito vai pagar menos, quem paga pouco vai pagar mais. Sim. Para ter uma média. Equilíbrio. É um equilíbrio. Então tem produto que vai sair mais caro, tem produto que vai sair mais barato. E aí, depois de um tempo, o mercado acomoda. Tá? Porque o mercado sempre acomoda. Exato. De novo, quem precifica é mercado. Agora, nesse momento da transição, pode ter desajuste. Sim. Pode ter negócio subindo. Principalmente porque é um momento de oportunidade também, a gente tem que falar, que os empresários têm de reacomodar preço. Por exemplo, Claro. eu vou ganhar. A carga sobre o meu produto vai descer. Eu vou repassar 100% da redução ou eu vou aproveitar para ajustar minha margem? Essa é a questão. Não sei. Essa é a questão. Não sei. Então, você está entendendo? Não existe fórmula pronta. Então, primeiro vai acontecer, depois a economia vai se readaptando e lá na frente, daqui uns 10 anos, a gente vai entender se foi bom ou se foi ruim. Nossa. Eu acho que vai ser bom no final das contas. Para os nossos filhos ainda mais. É o Domênico, meu filho, que eu falei que está com 1 ano e 9 meses, ele vai... Ele vai viver plenamente a reforma O tributária. Né? meu tem 12, 13, né? Já tá Então grandinho. vai estar já rapazão. Aí o Coelho vai poder me dizer. Exato. Já ir no mercado de trabalho, né? Exato. E a última pergunta pra gente, porque aí a gente pode falar que horas, né? Mas voltaremos a falar com certeza até 2033. Com certeza. Muita coisa a gente vai falar até lá. Ainda mais com 2 Paulos, né? Exatamente. Nem tem problema de chamar Paulo, os dois Só os dois olhos, dois respondem. Mas até que a gente se entendeu bem, tá vendo? Exato, Você aí, ó. exato, A gente tá exato. muito organizado, eu acho, Exato, né? exato. Voltando a falar com os Paulos, agora pra finalizar, falando da nova reforma em 2026. Quais são os 5 pontos, 3, 4, 5 pontos que as empresas têm que fazer agora? Que já deveriam ter sido feitos e não foram? Ou quem já não fez já está atrasado? O que é fundamental agora? Eu acho, Daniela, que a gente já falou de todos eles. Uhum. Mas Falando de agora, de nesse 5 momento. pontos, eu lembro, e o Paulinho pode complementar no que eu esqueci. Sistema, contratos, fornecedores. Eu complementaria com Fluxo de caixa. fluxo de né? caixa. E qual que desses aí é tudo junto? São Tudo junto. todas Tudo junto. prioridades? Tudo junto. Isso não- já para o ano que vem. Isso não pode deixar. De Equipe, jeito nenhum. equipe, jeito né, nenhum. Paulinho? Tem Equipe, que equipe todo letrar mundo saber o que está Ó, acontecendo. tem que letrar todo mundo, tem que colocar todo mundo da empresa no mesmo barco. Tem que ter sensibilidade, porque não adianta o cara dar vendas, achar que tá com sistema antigo e vender pelo mesmo preço. Nossa. E aí o negócio chega aqui, puta, Exato. errei minha margem. Aquelas ontem. carretas, né, de produtos lá, pensou? O Imagina. erro de O cara margem com uma vai ser... rede de 20 lojas, sei lá, com um carretão de... Eu vou ter movimentos importantes, por exemplo, Nossa. se o IPI efetivamente for zerado o ano que vem, eu preciso pensar se compensa eu fazer estoque muito grande esse ano que tem IPI Vocês e amanhã acreditam eu vou que não morrer vai, com esse né? negócio. Vocês Exato. acreditam que não vai, né? Pelo que a Não, gente eu conversou. acho que vai, Você acha que vai? mas no Brasil tudo é com emoção, né? Com emoção. exato. Os Descobrir- contratos, todos os contratos de compra, de venda, o fluxo de caixa para mim é essencial, senão vai quebrar muita gente na virada do ano, É isso, me muita gente. preocupa, esse fluxo de caixa que a gente falou. Eu acho que nossos pequenos, então, né? Pequeno Exatamente. empresário. Uhum. Todo mundo, até o RH, né? De novo, Aham. a depender dos benefícios que a empresa dá, o imposto sobre a taxa do benefício de administração do benefício ali, ela vai ser creditável ou não vai ser creditável. Tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Tudo, Exatamente. tudo. Mas se for assim, puta, eu só tenho tempo para fazer isso. É o triângulo que eu falei no início. Tá bom. Então.
É isso aí. Concorda? Concordo plenamente. Concordamos? Tudo vai gerar crédito. Se tudo vai gerar crédito, você tem que pensar em tudo. Em todas as questões da sua empresa. Tudo que você comprar, você vai ter que pensar. Gera crédito? Não gera crédito? Quem vai pagar? Ele? Eu? Esse cara recolhe imposto? Não recolhe imposto? Você vai ter que pensar no todo. No todo. Gente, obrigada. É que no nosso podcast aqui, a gente não costuma fazer eles, né, muito longo. Para você que está aí no trânsito, você pode ouvir aí numa tacada só, entre uma reunião e outra. Põe no 1,5, 2x, vai rapidinho. Vai rapidinho, exatamente. Ah, não, mas aí não dá. Aí ele vai perder pontos importantes, porque a tradução não vai acompanhar a gente falando. Recadinho final para os nossos colegas supermercadistas sobre o tema. Se vocês quiserem só dar um recadinho final antes de dar o tchauzinho. Respire fundo, tá? Porque lá no final do túnel tem luz boa, mas até lá vai piorar. Aproveite o momento que o paciente está aberto e acabe dando uma revisão geral na sua empresa, porque isso vai fazer bom para o seu negócio. Eu faço eco ao Paulinho, vai piorar para melhorar. É isso. Para quem quiser encontrar vocês, Paulinho, suas redes sociais, você quer passar o teu contato para algum empresário que queira te acessar, alguém queira te tirar uma dúvida, enfim, né? Claro, meu escritório é o Stock Forbes, né, nós temos site, temos todas as redes sociais, mas minhas redes sociais são Paulo Duarte Filho, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Ah, que bom. É bom que facilita, né? Exato. Para mim é APAS. Entre em contato com a APAS que eu vou estar lá à disposição. Obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, Obrigado, adorei Daniela. falar sobre esse assunto, porque a gente fala sempre, né, Paulo? Sim, exatamente. Agora tem o Paulinho no time aí pra gente Exato. trazer. Espero, Paulinho, que você volte aqui pra gente continuar falando, porque a gente estamos em agosto de 2026, não sei quando é que você... Agosto. Julho. Julho? Já pulei já. Estamos em julho de 2026, eu não sei quando você vai ver esse programa agora, ou ano que vem, enfim, ou daqui 3 meses, né? Mas eu acho que a nova reforma aí veio pra abalar, sim, aquilo que você falou, vai desestabilizar para depois estabilizar, né? E era necessário, né? A gente sabia... É simplificação. É aquela coisa, é uma dor necessária. Isso. Que a gente tem que sofrer ali, tem que todo mundo passar para poder ajustar, né? Não tem que fazer, você tem que ir lá e resolver. Entendeu? Exatamente. Senão, para você manter a tua empresa, manter teu negócio, manter os seus funcionários, manter a economia girando, ainda mais o setor, né? Isso. Que emprega tanta gente, que, poxa, responsável pelo, né? O supermercado, ele é fundamental, e a pandemia mostrou isso. Exatamente. Né? Então, essencial, assim, empresário, você não está sozinho. Estamos aqui. Exato. Obrigada. Obrigado, Daniela. E espero revê-los. Vamos dar aí, tchauzinho? Gente, até a próxima. Veja a gente aí no tchau. YouTube, Spotify, Deezer e no Portal Super Varejo. Outro tchauzinho. Tchau.